Inicialmente queria me apresentar, meu nome é Shaolong Nguyen, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefio a disciplina de telemedicina. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre as tecnologias de telemedicina aplicada à educação, seja educação profissional ou seja educação de graduação. Vocês sabem que se fala muito sobre educação à distância. Não é uma área que eu atuo. Hoje eu atuo muito mais numa área que eu vou chamar de tecnologias educacionais interativas. Porque, no meu entender, só existe um único termo: educação. E a educação, ela pode se beneficiar em todos os sentidos, seja usando tecnologias à distância, ou seja, aproveitando das tecnologias interativas para potencializar o aprendizado no evento presencial. Por isso que eu queria enfatizar o termo que eu estou explorando aqui, a realidade futura relacionada à difusão do conhecimento utilizando tecnologias educacionais interativas. Bom, a primeira coisa, avanços da educação em saúde. O formato que tem se utilizado como meio de educar data do século XVIII. Da época do século XVIII, onde você tem um professor explicando para estudantes, um grupo de estudantes, homogeneizando todos no mesmo patamar. A moderna sociedade, ela distingue hoje que cada um tem um perfil, tem uma característica. Portanto, é função nossa, uma vez que nós temos recursos para personalizar a educação, identificar características pessoais, identificando os dons pessoais. Essa é a finalidade das tecnologias educacionais interativas, ou abreviando, estou chamando de TEI. E o que são as tecnologias educacionais interativas? É quando nós usamos recursos da interatividade computacional, comunicação visual, sistemas audiovisuais, realidade aumentada e outros, para construir um conhecimento através da interação. Então, o que nós estamos trabalhando? Na flexibilização da educação e desenvolvimento de uma rede de colaboração, no desenvolvimento da ideia de compartilhamento de experiência e, acima de tudo, a formação de uma atitude de quem participa de um curso e o agregar de valores, os valores no qual ele identifica algo importante, esteja disposto a aplicar aquele conhecimento em alguma ação na prática do dia a dia. Tecnologias educacionais. A evolução hoje é um verdadeiro fervilhar. E muitas vezes nós não estamos parando para refletir sobre várias fases de um processo de incorporação de novos métodos. E aqui eu queria explicar para vocês. Quando surgem novas tecnologias, um momento de mudança, elas têm algumas fases de evolução. Em geral, a primeira fase é o que eu chamo de prospecção e planejamento. Temos que identificar o nosso mundo, o nosso cenário e planejar como vamos fazer. Depois nós temos que desenvolver uma coisa chamada inovação, porque se nós estamos mudando, temos que inovar em relação ao existente. A outra, nós temos que enxergar a convergência. Isso quer dizer, aonde que a nossa inovação consegue confluir com o modelo para que gere um resultado. Depois que isso é feito, o que nós podemos fazer? Fazer uma reflexão. O que nós fizemos foi útil? Aumentou a eficiência? O que é que foi resultado disso? As outras fases, integração, colaboração e otimização, que é o ciclo pós-reflexão. Então eu diria para vocês que a incorporação e o uso de tecnologias também precisam passar por esse processo, e a educação é algo mais delicado, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, então é necessário passar por essas etapas. E eu diria para vocês que a educação usando modernas tecnologias
hoje está já numa fase de integração e colaboração. Em muitos casos, nós já passamos pela fase da reflexão. Tá? Então, aqui nós temos que explorar cada vez mais como utilizar as novas tecnologias para mudar os métodos educacionais. Quais são os valores dos profissionais do terceiro milênio? Antigamente, quando a obtenção do conhecimento era um assunto difícil, talvez o valor de um bom profissional era aquele que conseguia acumular conhecimentos. Hoje, na medida em que o conhecimento e informação é abundante, talvez nós precisamos focar em outros valores. Então, a primeira que eu vejo, um dos grandes valores, sabe trabalhar em grupo, a educação te ajuda e te incentiva a colaborar e trabalhar em equipe. Isso é um valor importante hoje, um patrimônio importante. A outra, vocês sabem como localizar as informações de forma rápida e discernir o que é coerente do que não é coerente? Um bom exemplo. Experimente entrar no Google, digita alguma palavra e lá vem um absurdo de 2.250.000 encontros. Bom, vocês não vão usar 2.250.000. Vocês vão ter que discernir o que é relevante do que não é relevante. Isso é só para mostrar para vocês que hoje a internet possui um absurdo de informações. E hoje a qualidade de uma pessoa é saber discernir o que é bom do que não é bom. Isso é um papel de um educador hoje. A outra, você tem informação, tem um conhecimento, você sabe raciocinar, sabe tomar decisões, sabe aplicá-los, isso é uma atitude. O desenvolvimento de novos valores de educação tem que envolver isto. Uma outra, vocês sabem quais são os problemas sociais da sua comunidade, quais são as dificuldades de saúde pública, política de saúde pública. Então hoje o nosso desafio é romper aquela barreira, aquela distância que existe entre o ambiente de educação com uma realidade que necessita dos seus trabalhos profissionais. Então, a teleeducação tem que levar também essa facilidade para vocês. E por último, o que eu considero como um valor importante, vocês sabem lidar com situações críticas no qual vocês precisam agir com resposta rápida e madura? Pois bem, esses são novos desafios e novos cenários para a educação. E nesse ponto eu diria, tecnologias educacionais interativas facilita a desenvolver todos esses itens no estudante. Teleeducação interativa. Então, eu vou sintetizar em 7 linhas que eu considero importante. Primeiro, ele pode potencializar o aprendizado teórico-cognitivo. Isto é, aquele conhecimento conceitual. Porque ele pode reforçar, voltar, avançar, dizer de outras formas, de uma forma muito paciente, portanto, ele pode ser um bom sistema para reforçar esse conhecimento e aprendizado. Algumas pessoas não entendem que uma educação pode ser um misto de educação à distância, presencial ou educação à distância, porque ele desenvolve outras habilidades que o convencional não consegue fazer. Vamos supor que eu resolva fornecer para vocês um meio de educação à distância. E eu trabalhe com o conceito de metas. O que eu preciso que vocês se desenvolvam? Autodisciplina. Eu dou uma flexibilidade, confio em vocês. Mas para que vocês aprendam e façam e cumpram uma meta, vocês precisam se autodisciplinar. Esse é um valor importante. É um valor onde a tecnologia interativa desenvolve uma mudança comportamental. Ele desenvolve, então, o raciocínio e tomada de decisão. Por quê? Porque eu posso fazer simuladores e outros que exploram, eu vou chamar de um metaconhecimento de vocês. A capacidade de articular os conhecimentos e encadeá-los para um resultado. Então, isto a tecnologia consegue ajudar. Qual é uma outra coisa
que nós podemos fazer. Por exemplo, o projeto do Homem Virtual, o uso de computação gráfica para explicar assuntos, temas importantes, complexos, de uma forma muito ágil, objetiva e rápida. Então, nós podemos usar as modernas tecnologias educacionais para a criação de objetos de aprendizagem, unidades de conhecimento, entre outros. Portanto, um assunto que vocês demoravam talvez 2 horas para entender, nós conseguimos criar um formato que em 5 minutos vocês passam a ter uma visão global desse mesmo assunto. Isto é agilizar o aprendizado. Uma outra, a teleeducação interativa permite mudar um comportamento. Eu posso desenvolver criatividade, autoiniciativa, atitudes e outros. Porque só pelo fato, exemplo, se vocês se tornassem os mediadores de uma rede social temático, onde vocês são os coordenadores do processo, vocês desenvolvem a capacidade de liderança, comunicação, gestão de grupo e estão aprendendo do mesmo jeito. Uma outra, quando vocês têm esse processo da rede social, vocês estão interagindo, mas acima de tudo, vocês estão colaborando com seus colegas de estudo. Tá? Então esse seria o item 5, que eu estaria reforçando a ação da teleeducação interativa. Uma outra, habilidades práticas e contextualização. Algumas pessoas me perguntam, mas como que vocês conseguem? É muito simples. Não sei quantas pessoas já ouviram antigamente se falava muito no Second Life, um mundo virtual onde você adotava um personagem e vivia o papel desse personagem no mundo virtual. Imagine que nós pudéssemos criar situações artificialmente criadas para que você vivenciasse momentos de tomada de decisão. É algo que a tecnologia permite. Se fosse do ponto de vista prático, nós teríamos que fazer uma peça teatral com algo que eu chamaria de psicodrama. Um psicodrama representando situações determinadas. Só que no mundo virtual e eletrônico podemos criar, reproduzi-lo de uma forma indefinida. Tá? Então, a criação de habilidades, desenvolvendo práticas e contextos é algo que a teleeducação interativa pode potencializar demais. E por último, o estímulo ao conhecimento de problemáticas sociais e regionais. A telemedicina permite com que se leve um mesmo assunto para uma realidade amazônica, uma realidade nordeste, sul, sudeste, e você pode desenvolver uma colaboração de como se aplica esse conhecimento para resolver os problemas. Em resumo, quero apenas lembrar-nos de uma coisa. As tecnologias interativas hoje, computacionais e de comunicação, representam um verdadeiro desafio de readequação das propostas de educação. E pela primeira vez na humanidade, nós temos acesso a conexões simultâneas e em tempo real. Portanto, o futuro é hoje, e para desenvolver todas as potencialidades, todos os educadores e instituições de educação devem fazer uma reflexão de como aplicá-los de uma forma eficiente. Eu queria falar para vocês um pouquinho do que é a Faculdade de Medicina da USP, Complexo Hospital das Clínicas, HCFM USP, e como que nós construímos telemedicina. Telemedicina não é assunto de tecnologia. A tecnologia realmente é um meio. Telemedicina é um modelo estratégico de educação e uma estratégia de saúde pública. Portanto, telemedicina ele envolve qualidade educacional, gestão, planejamento, tecnologia, inovação, entre outros. Um outro ponto que eu queria dizer. Toda vez que uma tecnologia está encarcerada num único local, não é telemedicina. Portanto, telemedicina já representa compartilhar, formar rede e ter com quem trocar informações, conhecimentos e ações. Assim sendo, em 2004,
quando a disciplina de telemedicina teve que tomar uma decisão em relação a um recurso que foi conquistado por meio de projeto, o que nós fizemos? Repartir e conectar todas as estruturas do complexo Hospital das Clínicas numa única rede especial chamada Rede de Educação e Pesquisa, ou Rede EPESC. Essa é a nossa realidade. Todos os nossos 320 mil metros quadrados de área destinada à saúde interligados entre si. Então, exemplo, todos os institutos, inclusive técnica cirúrgica, serviço de verificação de óbito da capital, Instituto Médico Legal, pronto-socorro, centro cirúrgico, todos interligados entre si para prover recursos de educação e assistência. E via o Centro de Computação e Eletrônica da Universidade de São Paulo, nós nos conectamos à rede universitária de telemedicina e, por meio disso, nós estamos integrados a mais 50 pontos de hospitais universitários. Via USPNet, nós alcançamos Bauru, Ribeirão Preto, Hospital Universitário. Enfim, eu quero dizer, a formação de uma rede e a colocação de toda a estrutura assistencial à disposição para ser compartilhada. Essa é a nossa estrutura de telemedicina. Aqui eu queria mostrar alguns exemplos das nossas experiências. Por exemplo, uma demonstração e uma discussão de um raciocínio investigativo baseado em autópsia. Eu tenho professores de Maringá, Londrina, Maranhão, Bahia, outros, debatendo com uma professora que está desenvolvendo o raciocínio e depois avalia se realmente foi de fato ou não fato aquela suspeita. Por exemplo, um laboratório de treinamento de cirurgia endoscópica. Então, conectado por telemedicina, um ambiente de simulação, né, que nós vamos chamar de simulação realista. Então, está conectado à telemedicina. Laboratório de habilidades, conectado à telemedicina, onde eu faço as habilidades práticas dos estudantes. A telemedicina permite conectar centros com isso. Por exemplo, as demonstrações de experimento usando animais de laboratório. Nesse caso, não só ele otimiza, mas ele faz uma coisa chamada respeito à vida dos animais. Isso quer dizer que num único experimento eu consigo interagir com muitos estudantes sem perder a qualidade. Então a telemedicina ela consegue desenvolver uma maior qualidade e uma melhor compreensão. E os estudantes não perdem nem nada em termos desse aprendizado, porque está debatendo com o professor que na sala vizinha está fazendo um experimento e se ele quiser ir, ele vai ver o experimento em tempo real e presencial e ele pode voltar a debater com o professor. A telemedicina humaniza. Outro é quando eu desenvolvo uma coisa chamada reuniões clínicas. Então, a telemedicina integrando equipes. Telemedicina para eventos multicêntricos, quando eu tenho diversos centros do país organizando um único programa educacional. Recentemente, quem fez um trabalho desse foi a Sociedade Brasileira de Fisiatria, onde foi lançado, usando os métodos e os programas e as estratégias educacionais da disciplina, construiu-se o primeiro programa nacional de qualificação de médicos residentes em pediatria de uma forma multicêntrica usando telemedicina. Tá? Aqui eu estou colocando as potencialidades só pelo fato de termos a conectividade. A tendência hoje é que a telemedicina e a teleeducação é irreversível. Estamos num mundo cada vez mais conectado. Vocês já devem ter recentemente ouvido sobre o lançamento do iPad. Recentemente, a Índia comunicou o lançamento de um notebook de $20. Cada vez mais nós estamos tendo conectividade por telefonia celular 3G, tecnologias móveis. Então, uma recomendação: nunca se esqueçam
que um programa de acessibilidade digital em saúde deverá se consolidar nos próximos 4, 5 anos. Significa que estamos em 2010, é o momento que eu estou falando. Em 2015, provavelmente, a acessibilidade digital será um dos grandes mecanismos de educação e interação entre as pessoas. Bom, aqui eu queria mostrar um pouco para vocês sobre um modelo, como construir aprendizado usando tecnologias. A próxima etapa não será mais videoconferência ou reuniões por webconferência. Nós estaremos construindo em breve centros de convenções digitais que garantam eventos de qualidade, que organizem, indexem cada um dos eventos como um patrimônio de conhecimento. Outro, que comece a construir ambientes interativos de aprendizagem. Provavelmente vamos acabar explorando web rádio, áudios educacionais. Vamos muito trabalhar com o chamado vídeos ou televisão por internet, mas com uma característica personalizável, e você pode prescrever. Isso é, você pode recomendar. Então, esse é um conceito de autonomia nunca visto antes. E isso gerando uma coisa chamada rede de relacionamento educacional. Portanto, esta construção, ela muda vários conceitos. É muito provável que no futuro, centros de convenções digitais e ambientes de educação base em interatividade estejam conectados com ambulatórios digitais. Por quê? Isso permite aprendizado e uma coisa chamada estágio prático à distância. Então aqui eu só quis dar uma visão sobre o que o futuro nos aguarda. E quando eu falo futuro, eu falo 3 anos. Tá? 3 anos no mundo da telemedicina é muito tempo. E esse é um plano de ação para os próximos 3 anos, em que nós acreditamos que ele reforçará muito a educação. Estudantes. É muito provável que para fortalecer a educação seja criado em breve ambientes colaborativos de aprendizagem para estudantes. O estudante que quer mais, o estudante que agora aprende brincando ou brincando aprendendo. Um estudante que não se contenta com a grade formativa, mas ele quer ir além. Aqui eu vou dar um exemplo do nosso ambiente colaborativo para estudantes na Faculdade de Medicina. Por exemplo, por que nós não colocamos novos componentes para os nossos estudantes? Que tal um curso de comunicação em saúde? Médicos, enfermeiras, nutricionistas, dentistas não deveriam estarem habilitados com técnicas de comunicação, já que nós precisamos transmitir informações para os pacientes? Isso poderia estar num ambiente de aprendizado. Outro ponto, a familiarização de outras línguas. Estamos fazendo um mundo de internacionalização e globalização. Podemos colocar componentes para familiarizar com inglês, espanhol e outros. Isso é fácil. Podemos trabalhar uma coisa chamada educação emocional e a interação com os nossos estudantes, as situações críticas. Isso particularmente é muito importante em medicina. A enfermagem também e outros. Exemplo, um estudante de um 4º ano, por exemplo, da Faculdade de Medicina da USP. Em dezembro ele era estudante do 4º ano, em janeiro ele vai para um pronto-socorro. Ele se depara com a morte. Como é que se lidar com isso? Nós, educadores, usando tecnologia, podemos ensinar e desenvolver uma qualidade emocional de como lidar com essas situações. Podemos desenvolver mais coisa de ética, pesquisa científica e outros. Tá? Aqui eu só estou querendo dar algumas ideias de potenciais do uso da tecnologia que potencializa e desafia as nossas fronteiras educacionais. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês o chamado aula virtual, que eu comentei, que é a computação gráfica. Essa computação gráfica, nós temos um dos grandes acervos brasileiros hoje
tá? Em torno de 70 mil horas técnicas de trabalho desenvolvido. Além da computação gráfica, já foi avançado em processos de realidade aumentada, que é você projetar o surgimento de uma estrutura a partir de uma figura geométrica com webcam. Tudo isso aumenta esse aprendizado. Eu vou mostrar agora para vocês, então, um exemplo da utilização do homem virtual. Vamos supor que eu quisesse ensinar sobre intubação. Eu posso usar o homem virtual, mostrar o laringoscópio, a retificação do trato respiratório superior, a colocação de uma cânula na posição certa, a retirada do fio guia e a colocação de ambu. Bom, isto que eu saiba, eu não ultrapassei aos meus 20 segundos. Um professor demoraria talvez 40 minutos para explicar essas etapas. E o que eu faço com essa economia de tempo? Discuto raciocínio, discuto opções de decisão e coisa do tipo. Isto é a tecnologia potencializando a educação. Bom, aqui é o nosso grupo da computação gráfica, do Digital Designers, e a construção e a modelagem da nossa computação gráfica. Aqui é só para vocês entenderem que não é desenho, mas na verdade é o uso dos recursos de uma malha eletrônica para modelar, para criar uma escultura eletrônica e desenvolver com que ele tenha movimentos e ele seja um objeto eletrônico, tá? Então aqui a malha, a construção de texturização e a fase final. Só para vocês entenderem um pouco como nós construímos o homem virtual. Aqui são exemplos do homem virtual para uso de aparelho de amplificação sonora. Aqui trocas gasosas, câncer de mama, linfonodos. São mais ou menos 130 temas em diversos assuntos. Aqui, inclusive, para acupuntura em termos de analgesia, fonação e odontologia. E por último, estou entrando numa parte final, é quando nós usamos as tecnologias educacionais para promover cultura. Esse é um trabalho muito importante que foi desenvolvido entre a nossa equipe de Digital Designer com a nossa equipe de comunicação, que aqui eu vou chamar de Design de Comunicação Educacional. Projetos que levam o que há de melhor em conhecimento científico para transformar no conhecimento cultural de pessoas que não são da área. E aqui é um exemplo dos museus interativos. Esse é o museu do Catavento Cultural, uma área do homem virtual e uma área de alertas para a juventude. Recentemente, nós lançamos uma outra atuação, que é um museu de ciência em saúde para cada escola pública, pois assim nós estaremos trabalhando na retenção da cultura sobre saúde. Isto é uma política importante, uma política de difusão e democratização dos conhecimentos da saúde. Tá? Aqui eu só quero mostrar rapidamente sobre os livros digitais que eu comentei com vocês. E uma última mensagem, que não há nada de complexo no uso das tecnologias interativas e que basta que nós nos familiarizemos e bastam com que os educadores tenham um pequeno tempo de reflexão e saberão utilizar as tecnologias educacionais. Mas, acima de tudo, nós temos que compreender uma coisa. O momento histórico de hoje nos diz: não trabalhamos mais sozinhos, trabalhamos em equipe e multiprofissional. Um educador, além do seu conhecimento e estratégia educacional, deveria trabalhar com outros profissionais, tais como de comunicação, tecnologia e outros, para desenvolver e avançar em fronteiras educacionais que antes não existiam, que são as unidades de conhecimento. Obrigado.